welcome. Om Ajnanatimirandhrasya Jnananjana Salakayam Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Sri Gaurava Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Samad Bhakti Vedanta Siddhavan Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Bhakti Siddhavan Goswami Maharaj and simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam Dr. Nitya Lila Bhaktivedanta Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis and present here all of my respectful guests. Primeiramente, minhas reverências, minhas mais humildes, respeitosas reverências, os pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Pravishta Om Vishnupada, Stottara Shlabhakti Vedanta Shlabhama Goswami Maharaj, e a Nitya Pravishta Om Vishnupada Shlabhakti Vedanta Sundarayana Goswami Maharaj. Também minhas reverências a Nitya Pravishta Shlabhakti Vedanta Swami Maharaj, também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, vocês meus convidados, minhas reverências. So, soon we are going to, what is his name? Chuta. Radha Govinda marriage ceremony. Just couple of words I want to say. What is the marriage ceremony according to Vedic culture? Então, em breve agora a gente vai ter a cerimônia de casamento da Chuta Priya Didi, né, Ana, e durada cerimônia de casamento com diferentes atividades, e nós não estamos aqui para interferir nem na religião ou nos costumes de ninguém. Just I want to say about our Vedic Vedas, what kinds of marriage ceremony, why do marriage ceremony, what is the meaning of the marriage ceremony, just I tell you something. Mas eu queria falar para vocês um pouco sobre a cultura dos Vedas, né, da cultura indiana antiga, né, dos Vedas. Eu queria falar para vocês um pouco sobre isso, sobre a cerimônia, etc. Actually, Sanskrit word that is called Vivaha Sanskar. A palavra sânscrita para essa cerimônia de casamento chama-se Vivaha Sanskar. English word saying that is called marriage ceremony. Em inglês ou português a gente diz simplesmente cerimônia de casamento. First, a little bit to tell you about the philosophy. Primeiro, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a filosofia. There are differences between animals and human beings. Eating, sleeping, drinking, and meeting. These four things are common. But human being one speciality that is called the spiritual. Discriminating power. What is good and what is bad, we can discriminate. Porque o que acontece? Deus ele deu para o ser humano uma coisa muito especial, que é esse poder de discriminação, discernimento. Animals, birds, thus they are always absorbed in those four things: eating, sleeping, defending, and eating. O ser humano ele consegue discernir sobre o que é bom, o que é ruim, mas os animais eles estão apenas sempre absortos nessas quatro atividades, né? Comer, dormir, Sense gratification, people they are thinking without marriage we can also produce the children. Então as pessoas que são totalmente ateístas, ou então que estão assim, simplesmente absortas nos prazeres, dos sentidos, elas pensam que elas podem até mesmo ter filhos sem ser casadas. Without marriage you can produce children or not? A gente pode fazer filhos ou ter filhos sem ser casado ou não?
So why you spend the money for your marriage ceremony and call all your relatives and these things? Se dá pra então ter filho sem mesmo ser casado, pra que gastar dinheiro chamando parentes, fazendo um festão de casamento, uma cerimônia de casamento? Muita gente pensa assim. In this way, many atheists or materialistic people, they argument this way. No need to spend the money for marriage ceremony. Muitas pessoas ateístas ou materialistas pensam assim, né? Não precisa gastar dinheiro com casamento, não, com cerimônia de casamento. No need. Não precisa. That money we have to spend for our drinking alcohol, meat, other things. Vamos gastar o dinheiro que a gente usaria no casamento? Vamos gastar comprando muitas bebidas, né? Bebendo, gastar comprando carne. Many people also maybe they also saying this way. I need marriage ceremony, nothing. Muitas pessoas falam assim, pra que cerimônia de casamento? Nada, isso não é nada. Actually, this is called is a completely atheist philosophy. But if you really to enter in your spiritual life, you have to follow some rules and regulations of the society. Então, na verdade, essa é uma filosofia totalmente ateísta. E se a gente quiser realmente adentrar na nossa vida espiritual, a gente precisa sim seguir essas regras da sociedade. Also proves how to do more and more. Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais e mais buscando prazeres de diferentes formas, satisfazer seus sentidos com prazeres desse mundo. E tanto que até mesmo hoje em dia, várias leis aprovam e consentem atividades desse tipo. Why is it? Because modern age, they want to believe God, they don't want to believe the spiritual life. They don't want to believe. Tá, então porque o que acontece na era moderna, ninguém quer acreditar em Deus, ninguém quer acreditar na vida espiritual. But actually everybody believes God. Mas Everybody believes spiritual life. Without spiritual life, you cannot become human being. Mas a verdade verdadeira é que todo mundo acredita em Deus. Todo mundo acredita na vida espiritual. Afinal, sem vida espiritual, não dá nem pra gente ser um ser humano. You trust in God. Yes, trust in God. Confia em Deus, a gente confia em Deus. Understand? Once one devotee entered in America, that the immigration officer asked, how much money did you bring? Então, uma vez um devoto, né, de Deus, ele estava entrando nos Estados Unidos na imigração. Aí um agente da imigração perguntou assim para ele, quanto dinheiro você trouxe aqui para os Estados Unidos? And that devotee told just a... Toda nota de dólar, aqui uma nota de $1 aqui, todo dólar americano, todas as notas está sempre escrito em God we trust. Acreditamos, confiamos em Deus. In God we trust. Não, está escrito aqui, ó. In God we trust. Acreditamos e confiamos em Deus. Confiamos em Deus.
pode se perguntar, mas por que as pessoas iriam querer de parar de ter prazeres nesse mundo, de desfrutar com os prazeres desse mundo? When their realization will come, they enjoy the sense gratification and the cause of all kinds of distress and unhappiness. O que acontece? Quando a pessoa realmente realiza profundamente, ela tem uma consciência profunda de que, na verdade, os prazeres que a gente obtém nesse mundo, com os nossos sentidos, com a nossa mente, esses prazeres são a causa do nosso sofrimento, da nossa aflição. Many people drinking alcohol. Por exemplo, tem muita gente que bebe, né? But so much drinking, then liver completely spoiled. E de tanto beber, o que acontece? O fígado dessas pessoas fica totalmente, né? TB, cancer coming. Fica muito ruim o fígado dessas pessoas. Elas ficam com aí tem gente que tem tuberculose, ou então até câncer. Then what will do? Will you drink? E aí você beberia? Sabendo de tudo isso, você beberia ainda assim? No. You realize, I drank a lot of alcohol for this my life. Passadas, elas naturalmente são desapegadas dos prazeres mundanos. A pravritti marga, enjoying the more and more sense gratification, that is called the animal activity. The Sanskrit word is posu vritti. Então essa tendência de querer desfrutar, de ter mais e mais prazeres nesse mundo, desfrutar nesse mundo, essa pravritti marga, na verdade chama-se pashavritti, ou seja, é uma tendência animalesca. People, they are suffering, they are looking, himself was suffering and looking others also suffering, but still they not to far from to enjoy the material sense gratification. Então as pessoas, elas mesmas sofrem em suas vidas, elas também observam os outros sofrendo em suas próprias vidas, mas mesmo assim a pessoa não consegue se refrear e não consegue se afastar desses prazeres, desse desfrute mundano. But try to animals not do this. Mas os animais não fazem isso, tentem entender. If the fire caught in the cow shed, por exemplo, se pega fogo num curral, many cows are there, cow shed. Anyhow, the roof of the cow shed caught fire. Então imagina um curral que tem muitas vacas e de repente começa a pegar fogo pelo teto assim da instalação. Then cows anyhow to come out from that the cow shed because big fire. Então as vacas de alguma forma elas acabam elas querem escapar de qualquer jeito, afinal está pegando fogo. Then somehow or someone to open the door of the cow shed, then some cows they also ran. E aí alguém acaba abrindo a porteira ali do curral e aí as vacas elas saem correndo bem. Algumas vacas conseguem sair correndo bem rápido. But after 3 minutes, what is called? Those who are stop the fire brigaders come and stop the fire and give the water. Mas depois de alguns minutos chegam os bombeiros, né, a brigada de incêndio, e com a água consegue pacificar todo aquele fogo, né, acabar extinguir o fogo do curral. Now the cow shed almost already burned. E agora o curral já estava praticamente queimado. But those cows go out from the cow shed. They don't want to again come back that cow shed. They are afraid because they noticed how the big fire flame. They again not come back in that the cow shed. Então mesmo que o fogo tenha passado, né, aquelas vacas que saíram do curral, elas nunca mais vão querer voltar para aquele curral. Elas vão ficar com medo, se lembrando de como aquele curral havia pegado fogo. Because they saw how the big flame of the fire and caught the cow shed and it was burning. Porque antes elas haviam visto, né, como que o fogo tinha se alastrado pelo curral, como o curral ficou em chamas e como muitas também morreram ali incendiadas. Muitas vacas. But we are human beings. We are looking how the people they are suffering. But still thinking, no, I will not do this. My liver will be okay. Então mesmo assim, mas nós seres humanos, a gente vê os outros sofrendo, a gente vê, mas mesmo assim a gente pensa que não vai acontecer com a gente. Ah não, mesmo que eu beba, meu fígado não vai ficar bom, não vai acontecer nada com o meu fígado.
Because Pravritti Marga jivas, those who are enjoying the more and more material sense gratifications, they don't want to listen, they don't want to rectify, purify their heart. Porque aqueles que seguem esse caminho de querer mais e mais desfrutar com seus sentidos nesse mundo, para Vritti Marga, eles na verdade não querem ouvir. Eles não querem ouvir, eles não querem se retificar, nem purificar seu coração. Everybody knows smoking is harmful for the health. Por exemplo, todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde. Every single of the cigarette, what written? Inclusive, International law, not my law. de acordo com a lei internacional, todo maço de cigarro, o que vem escrito em todo maço de cigarro? What is written? O quê? Smoking is harmful for your health and the cause of your cancer. O fumo faz mal à saúde e é a causa de câncer. But still people also smoking. Mas mesmo assim as pessoas fumam. Why? Por quê? Not ordinary people, even all the intelligent people, lawyer, doctor, they also. Mas They are educated, they know, written in there. Every single of the cigarette, you can see, written. Understand? And also, what is called tobacco? What is called? Ganja, Ganja, what do you think? Everything is what? Harmful for the health. E assim, não são uma pessoa assim, qualquer assim, qualquer pessoa que fuma. Até mesmo pessoas instruídas, estudadas, médicos, advogados, até eles fumam. Pessoas assim fumam. Em todo cigarro, em todo maço de cigarro está dizendo que o fumo faz mal à saúde. If it's good, why government control? E até mesmo maconha, por exemplo, fumar maconha, essas coisas fazem mal à saúde. Se essas coisas fossem boas, por que seriam controladas pelo governo? Government try to control, but very difficult. O governo tenta controlar essas coisas, mas é muito difícil. Especially Muslim countries, they are very strict. I am traveling all over the world, especially Malaysia, where I am going, they are Muslim countries, and they are say intoxication. And if they found, they have a direct death sentence. There is no any concession. Então, tem alguns países, especialmente os países muçulmanos, que eles são bem rígidos em relação a essa questão, né, da intoxicação e tal. E aí o que acontece, por exemplo, na Malásia, né, eu viajo o mundo inteiro, eu vejo. Lá na Malásia tem placa assim, se for em contato com qualquer tipo de tóxico, né, de substância tóxica, intoxicante com você, é pena de morte. I am also traveling in Australia. Every airport written very nicely. Sexual and got 25 years jail or death sentence. Sexual what? They are written. If the sex, illegal sex, they will put the death sentence or 25 years jail. Então, até mesmo na Austrália também tem a placa assim, bem bonita que mostra assim, né, abuso sexual é causa de pena de morte ou então 24 anos na prisão. So that means I want to say, government, every country's government, they try to do the illegal things, but I don't know how to control. Because Pravritti Marga people, those who are the completely absorbed in sense gratification, they don't care. Então, a gente vê, né, em diferentes países, o governo tenta controlar essas coisas, né? Essas pessoas que querem mais e mais fazer de qualquer jeito. Mas essas pessoas que querem buscar esse caminho para Vritti Marga, de desfrutar desse mundo muito, elas não querem ouvir. But our Veda Shastra saying this way, it should be control your mind. If your mind not control, how you everything is spoiled, your life is spoiled. Então, mas os Vedas dizem que a gente deve controlar nossa mente. Se a nossa mente não estiver controlada, tudo na nossa vida não vai dar certo. All these two things, all the bad things coming from two ways, or bad association or satsanga. Devemos controlar nossa mente. So how will control your mind? Mas como, vocês podem se perguntar, mas como controlar a mente? You are not looking your mind. How to control mind? A gente mal consegue ver nossa mente, como que dirá controlá-la. Sanchalahi manakrishna pramati your balvadidam.
Arjuna asked Srimad Bhagavad Gita, Krishna, Arjuna asked this question. My mind is very restless. How can I control my mind? Como Arjuna, Abhyas means exercise. Vairagya means renunciation to renunciation. mas essa renúncia, esse estado de uma renúncia, é muito difícil para uma alma condicionada nesse mundo consiga chegar nesse nível de renunciar às coisas. Najatu tamam kamenu bhavagya sammate abhisapatam bhuva evi vartate. Given to enjoying the sense gratification, sex life, drinking, alcohol, other things, you will be never satisfied and you will never be happy. Então, porque esses prazeres, como por exemplo, da vida sexual, ou de beber, etc., na verdade a gente pode fazer, mas a gente nunca vai realmente se satisfazer completamente com isso, e nunca vai realmente alcançar a felicidade. And that will be more and more increase. E na verdade, quanto mais você faz, mais dá vontade de fazer. Give an example, Jatha bho, as like if you put the ghee in the fire will extinguish. Então, o exemplo que se dá é o seguinte, tem um fogo, né? Uma fogueira, imagina. Aí você pega o ghee, que é uma manteiga clarificada. Se você jogar essa manteiga clarificada no fogo, isso não vai fazer com que o fogo se extingua, mas sim o fogo vai crescer mais e mais. If you put the ghee in the fire, the flame of the fire will be more and more. As like long time, yes, give more, up. Então, se você botar esse ghee, essa manteiga clarificada no fogo, jogar assim no fogo, o que acontece? O fogo, as chamas do fogo, elas vão aumentar ainda mais, como se fosse uma língua, dizendo assim, sim, me dá mais. In the same way, enjoying the material sense gratification, he will be not happy. If anybody completely satisfied the good eating, then I will give valuable rewards. Se alguma pessoa conseguir saciar completamente a fome do meu bode, eu vou dar um prêmio para essa pessoa. In evening time and tomorrow morning you return back. Then I will take test. The goat has completely satisfied or not. E aí, quem quiser aceitar esse desafio, pode levar o bode para casa hoje à noite e me traz ele de volta amanhã de manhã, que eu vou testar para ver se a fome do meu bode foi realmente completamente saciada ou não. If you satisfied, no appetite will come, eat. Porque se você está realmente saciado, significa que você não vai ter mais apetite para comer. So one person he brought the king's goat and whole night he feed the grass. Então uma pessoa foi e trouxe aquele bode do rei para casa e ficou a noite inteira dando grama, dando capim para o bode. Then goat stomach is big as like football. Aí a barriga do bode ficou bem grande, como uma bola de futebol. The next morning, that person he brought the goat in front of king. Aí no dia seguinte de manhã a pessoa trouxe esse bode até o rei. Then king he offered the very green soft grass in front of the goat. E aí o rei foi e ofereceu assim pro bode, assim, né? Uma grama bem fresquinha, bem verdinha, ofereceu pro bode. Then goat also eat. Aí o bode começou a comer a grama. Then king told, hey, stupid nonsense. I told, look, still he is hungry. Aí o rei brigou, ralhou com aquele homem e falou, ei, seu idiota, ele ainda está com fome. Esse bode ainda está com fome. Still that goat, he wants to eat more. Esse bode ainda quer comer mais. Then we have a chastisement to the person. You did not follow my Aí o rei ralhou com aquele homem e falou, você não seguiu a instrução que eu dei. One saintly person he told, okay. O que acontece? O bode chegou, mas a barriga do bode estava totalmente vazia. Then king told, the goat stomach empty. Maybe he will be hungry. Aí o rei ouviu assim a barriga do bode vazia, né? O rei conseguiu reparar. Falou, a barriga desse bode está vazia, ele deve estar com fome, né? Then saintly person he told, you can test the goat, he wants to eat or not.
Aí o santo falou pro rei, tá bom, teste então, experimenta para ver se o bode quer comer ou não quer. Then king offered some green grass in front of the goat. Aí o rei ofereceu uma graminha verdinha, fresquinha assim pro bode. But goat, he did not eat. That touched his face. Mas o bode quis querer comer a comida, aquela grama. Ele virou o rosto, inclusive. King again and again offered the very soft green grass to goat. But goat, he does not eat and turn his face. Então o rei repetidas vezes ficou tentando dar aquela grama bem fresquinha, verdinha pro bode, mas o bode não quis comer e virava o rosto de toda maneira. Then king became very surprised. Aí o rei ficou assim muito surpreso. What happened? Do you know some black magic? Aí o rei falou pro santo, o que aconteceu? Você fez uma magia negra aí no bode? Why this goat is not eating? Por que o bode não quer mais comer? I look at his stomach completely empty. E eu tô vendo que a barriga do bode está vazia. But when I giving the green grass, then goat turn his face. Mas mesmo eu dando uma graminha verde, o bode ainda vira o rosto. Then Saint person, no, I don't know any black magic, nothing. Aí aquele santo falou, ó, eu não sei nenhuma magia negra não. But you know, he has no appetite. For this reason, he is not eating. It's simple, right? É muito simples, ele não está comendo porque não tá sem apetite. You are taking taste to offer the green grass, but goat is not eating. That means goat, he has no appetite to eat. Você está testando o bode, né, oferecendo essa grama verde, e ele não está comendo, significa que ele está sem apetite, é isso. Then okay, I understood. But tell to me what happened. Why goat is not eating? Aí o rei falou, tá bom, sim, eu entendo, mas me diz como que esse bode não está comendo. O que você fez para ele não comer? Who knows? Quem é que sabe a resposta? Why goat is not eating? Por que o bode parou de comer, não quis mais comer? No mystic power, no black magic, nothing. E isso foi feito sem magia negra, sem poder místico nem nada. Do you know? Alguém sabe o porquê? Oi? Maybe he's sick. He is sick. No, he is not sick. Não é o caso, o bode não estava doente. Eh? A senhora? Hã? Okay, I tell to you. Maybe you will. Oi? He used to beat or only threat? No, try to say. Don't. Tá, então ele ameaçava que ia bater no bode. Then goat afraid. E aí ele ameaçava que ia bater no bode com um pau e assim o bode ficava com medo. So when again and again, grass is the cause of beating. E aí, por fazer isso várias vezes, o bode ele entendeu que ele tentar comer aquela grama, isso ia ser resultado, isso estava totalmente relacionado a ele apanhar. So for this regard, he told, Saint Person, now you are giving the green grass. What are you thinking? Oh, this green grass is the cause of beating. So I don't eat. E aí, então agora, rei, você está oferecendo pro bode essa grama e ele está pensando que se ele pegar, ele também vai apanhar. Ou vai, de alguma forma. Do you understand? What is the purport about this story? Então, qual é o significado dessa história? All our senses and our eyes, nose, hand, everything is going in here. Object of the senses. Todos os nossos sentidos, né? Nossos olhos, nosso nariz, ouvidos, boca, nosso toque. Então, nossos sentidos estão sempre indo em direção aos objetos dos sentidos. You understand? Entende? How many are our senses? Quantos sentidos nós temos? How many? Quantos? 11 senses. 5, what is called? 5 working of the senses and 5 knowledge apparent of the senses and mind. So Então, 11. nós temos 11 sentidos, na verdade. São 5 sentidos de trabalho e 5 sentidos de aquisição de conhecimento, mais a mente. Então, são 11 sentidos. You understand? The 11 senses, they are also enjoying in this way. E os nossos 11 sentidos desfrutam dessa forma, sempre indo em direção aos objetos dos sentidos. Just to give an example, with our eyes we cannot see. Então, para dar um exemplo, né? Assim, a gente não consegue enxergar apenas com os nossos olhos. You open your eyes, but you're thinking another things. You cannot see what things is in front of you going on.
Exemplo, mesmo que você esteja de olhos abertos, se você estiver pensando numa outra coisa lá longe, pensando, você não vai ver aquilo que está acontecendo ali na sua frente. And if you study the philosophy, what is called psychology, philosophy, you can understand this philosophy. Okay? Only your eyes you cannot see. Quem estuda psicologia e filosofia sabe disso, né? Que não dá pra gente simplesmente enxergar só com os olhos. With your eyes you cannot read. Tampouco ler só com os olhos. Just open your book, you cannot read. If your mind is not concentrated with the book, you cannot read. Se a sua mente não estiver concentrada no livro que você está lendo, mesmo com os olhos ali, você não vai conseguir realmente ler. For this you see, you read and concentrate your mind. Por isso que na hora que a gente lê, a gente deve concentrar, focar nossa mente. Only you cannot walk if your mind is not concentrated with your leg. A gente também não consegue andar se nossa mente não estiver ligada ali nas nossas pernas. Especially when you go to the airport, what is called? The Escalator. Escalator. Even ain't about 2 meters or 5 meters before, there the one record, Sanskrit. What say? Mind. Mind? क्या बोला? Mind gap. Mind the gap. Look. That means you are walking, but you are not this thing. Then if you are not mind in the gap, then you maybe fall down, maybe any accident. But they can see airport, the escalators, rolling, everything. One gap, and remind to you. Então, por exemplo, né, quando a gente vai no aeroporto, né, tem lá aquelas a escada rolante, com aquelas faixas, esteiras rolantes também. Sempre quando vai chegando no final, né, sempre tem uma plaquinha ou um som assim, para você tomar cuidado, né, preste atenção, né, que vai ter ali um buraquinho, para também não acontecer nenhum acidente. Se você não tiver, não colocar sua atenção ali, pode acontecer um acidente. Por isso tem vários avisos. See, this is true. When you walk the escalators, just 2 meters before, the sound, automatically sound is coming. Mind the gap. You have to concentrate the gap, otherwise maybe your feet, maybe anything will happen and accident. Não é verdade? Então, quando 2 metros antes que acabe a escada rolante, o que acontece? Tem às vezes um som, né? Esse som que na verdade é para avisar, né, as pessoas que estão na escada rolante que eles têm que tomar atenção, ter atenção ali, porque vai acabar a escada rolante. And walking, then don't attention the gap, then you fell down. Porque você está ali distraído conversando com seus amigos, rindo, e não percebe que a escada rolante acabou, tem um buraco, pode cair no chão. Why I'm speaking? Only with our and hands, legs, we cannot do anything when our mind not connected. Então é o seguinte, não dá pra gente fazer nada, mesmo que a gente tenha mãos, tenha pernas, caso nossa mente não esteja conectada ali com isso. And mind is very important. Without mind, you cannot do anything. Então a mente é muito importante. Na verdade, sem a mente a gente não consegue fazer nada. So mind is the king of all the senses. A mente ela é o rei de todos os sentidos. If you not control your mind, then all your senses are useless, and you will become as like animals. Então, se você não controla sua mente, todos os nossos sentidos são como inúteis e somos como animais. So we have to control your mind. Então, por isso, How to control your mind? This is Abhyas and Vairagya. Abhyas means exercise, Vairagya means renunciation. e precisamos então controlar nossa mente. E o método para isso é fazer uma prática, um exercício constante de abhyas e também renunciar. Vairagya. 2 ways you have to get renunciation. Have you chastisement yourself, chastisement your mind, or with love and affection to pacify your mind. Então, de 2 formas a gente pode conseguir essa renúncia. Primeira é castigando muito, né, a si mesmo e também a sua própria mente. E também uma outra forma é com amor e afeição a gente tentar acalmar a nossa mente. Give an example, your baby. You say, hey, baby, touch the fire. Você falaria, meu filho, isso, toca o fogo, meu filho. Não, você não falaria assim. You have to chase them. No. Você dizer, meu filho, se você botar a mão no fogo, você vai ficar com a mão toda queimada, você vai sentir dor, meu filho. And even though sweet words, baby does not want.
a criança não queira te escutar, o que você vai fazer? What do you do? O quê? Começa a chorar. Because baby's nature to catch the fire. But you have to. Terceira forma ainda. A criança não te ouve de jeito nenhum, aí você pega a mão assim da criança, encosta um pouquinho no fogo, aí você vai ficar morrendo de medo. E. Fez o que ele falou, né? E ela nunca mais vai querer tocar no fogo. Sometimes so water coming from the tap and current coming. You open the water, then current, then your head is hurts, your hand start to shake. Again you will not touch. Então, às vezes, tipo assim, alguma. Como chama assim? Aquele choque, ou vai vir aquele registro tá dando choque, aí a gente nunca mais dá vontade de botar a mão ali naquilo ali, porque a gente sentiu o choque. It's true or not? Then you have to stop where the electricity stop. Aí primeiro você desliga a luz geral aí. Então existem essas formas de a gente controlar a mente. Por isso que as escrituras sempre dizem, controlem a mente. This is very important. If you not control your mind, there are no any kinds of medicine, nothing. Então isso é muito importante. Se a gente não controlar a mente, não tem nenhum remédio que vai resolver. But Lord Chaitanya Mahaprabhu is very merciful. Lord Chaitanya is okay. Chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chant holy names. There is mystic power in the holy names. Holy names will control your mind. Even not any other ways you control your mind. Only one process to control your mind. Then I'm chanting holy names. Because holy names is mystic power is there. Chant holy names. Your realization will be Cheto Darpanam Marjanam Bhava Maha Davagnir Bhavanam Sreya Kairva Chandrika Vidranam Vidavadu Jivanam Anand Mudivardam Katukadam Pranamrita Sadhanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtan. Nam Sankirtan is very powerful. If you faith or if you no faith, no heart, you chant holy names. Name automatically give power instruction in your heart. Então, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, Deus, ele disse, sempre cantem os santos nomes Hare Krishna. Porque realmente, na verdade, esse mantra Hare Krishna ele tem um poder místico. Ele vai dar pra gente essa potência, esse poder para conseguir controlar a mente. Quer a gente tenha fé ou não. De qualquer forma, esse santo nome ele vai dar pra gente essa... Stay with one wife and take care responsibilities. Então, os seus prazeres, os seus desfrutos. Então, você se casa, fica com uma mesma pessoa, né? Uma pessoa só. E aí você, sim, cuida da sua família, da sua esposa, seus filhos. E é por isso que os Vedas, né, a cultura indiana, vai explicar essa questão da divisão social de acordo com etapas de vida, né? Your children, your society, everything. Então, a coisa mais importante é que você deve assumir responsabilidade pela sua esposa, pelos seus filhos, pela sociedade, na sociedade. And animals, they have no responsibilities. Just sex life and produce the children, they are not taking care. Porque os animais, eles não têm essa responsabilidade, né? Eles, se reproduzem, têm filhos. Por quanto tempo o bezerro fica com a mãe? 6 months, 1 month is 6 months or 1 year. Then separate. Then both also forget who is his mother or who is baby, nothing. Então o bezerro fica com a mãe dele, né, com a vaca, no máximo assim 6 meses ou 1 ano. Depois eles se esquecem do relacionamento que eles tinham, se esquecem. When baby cough, until the second the breast mother staying with very close to me. Enquanto o bezerro ainda está mamando, ele fica sempre muito próximo de sua mãe. But when baby calf stop to drink the breast of the mother, then separate, then forget who is mother. Nothing. Então, mas aí quando o bezerro para de mamar, ele já fica longe da mãe, até se esquece de quem. Because you are human being, you have to follow the rules and in society. Porque nós somos seres humanos e precisamos seguir essas regras da sociedade. So for this regard, we also explain this way.
Varnashram, that is the Daiva Varnashram. Então, por isso que a gente explica isso, essa questão do Daiva Varnashram. And how to give love and affection to each other. Take the responsibility. This is very important. Então, como que a gente pode também sempre ser muito, ter muito amor e afeição com todos e também assumir responsabilidades? This is very important. Isso é muito importante. If you not take responsibilities, that life is called animal's life. Se você também não assume responsabilidades, essa é uma vida animalesca. You have to take responsibility. Vocês devem assumir responsabilidades. Marriage ceremony means is what this responsibility. That means you are taking vow. I am taking the responsibility my wife. I am taking responsibility my husband. I am taking responsibilities my children. And responsibility my society. In front of my society. What did he say? Então, cerimônia de casamento significa que você assume a responsabilidade pela sua mulher, pelos seus filhos, pelo marido e pela sociedade. Pela sociedade, frente à sociedade. Understand? For this our first slok is coming, Rahman. Prabhu Kare, first slok, Sadhe Ninoy, Sadharma Acharane, Vishnu Bhakti. If you follow the Varnashram Dharma, then Lord will be pleased. Actually, this is the platform how to enter in our spiritual life. Então, por isso que no Raya Ramananda Samvada, né, Raya Ramananda ele começa falando sobre isso, né, que na verdade tudo começa com você seguir o Varnashram Dharma, que é exatamente essa divisão social, né, de castas, de etapas de vida. Porque se a gente segue essas regras da sociedade, aí sim, a partir dessa base, a gente pode adentrar a vida espiritual. And you should not give to burden to others. You should take the burden yourself. Então a gente não deve dar seu fardo para ninguém. Nós devemos carregar os fardos nas nossas próprias costas. This is your duties, responsibilities. Again, I'm giving the emphasis this word, responsibilities. This is very important. Então é o seu dever, é a sua responsabilidade. Então eu estou dando a ênfase nessa palavra, responsabilidade. This is responsibility. What is the responsibility? Que seus filhos, né, cresçam bem, sejam criados bem. This is important. Isso é muito importante. Then human life will be successful. E assim a sua vida humana será exitosa. So time is over. I want to speak many things. My time is over. I have to go to fire sacrifice. Então eu queria falar muito mais coisas, mas agora já deu a hora. They also I invite you to participate in their marriage ceremony. Eu convido todos vocês a participarem da cerimônia de casamento. And say, according to Vedic culture, Vedic, I have to do briefly also. Então eu vou fazer de acordo com o ritual védico, vou fazer de forma breve, mas vou fazer. Thank you. Obrigada. Maharaj ki! I believe later. What question you ask? 11 senses. You want to know exactly which are the senses. Right. Two eyes. São os dois olhos. Five. Right. You will get to tell you. 5 Karmendriya, 5 Gyanendriyas and mind. Chaksu Karmanasika Jihara, Bhag Sarvana, tell you. And mind. São os olhos, ouvido, nariz, boca e o toque são 5. Depois mais 5 boca, os pés e as mãos.